Nunca imaginei que me casaria com uma mulher que não podia dizer sim, mas o conselho real foi claro. Sem casamento, sem herdeiro, o trono passaria para Karim. E Karim governaria com a mesma frieza com que meu irmão mais velho foi tirado do caminho. Foi assim que, numa tarde de calor sufocante em Marrakech, quando até os pássaros desistiram de cantar, casei-me com uma desconhecida. Ela estava deitada numa cama hospitalar, adaptada no salão do palácio. 22 anos, cabelos castanhos espalhados sobre o travesseiro branco, os olhos fechados, o peito subindo e descendo com uma respiração tão lenta que parecia estar apenas sonhando. Tubos finos conectados ao braço, monitores piscando em verde. Eu estava de pé ao lado dela, vestindo o traje tradicional que meu pai usou no próprio casamento. O tecido cheirava a incenso e cedro. Minhas mãos suavam dentro das luvas de seda. O juiz leu o contrato em árabe. Minha voz saiu firme quando pronunciei os votos, mas por dentro eu estava despedaçado. Olhei para o rosto dela e pensei: quem é você? Por que está aqui? E por que eu sinto que estou cometendo o pior erro da minha vida? Ninguém chorou. Ninguém aplaudiu. Minha mãe, sentada à direita, manteve o rosto impassível. Karim, meu irmão mais novo, observava tudo com um sorriso discreto que me fez sentir náusea. O conselho assentiu com aprovação. A imprensa internacional já havia sido informada. Sheikh Idris Ben Ali se casa em cerimônia íntima para estabilizar sucessão real. Quando o juiz declarou o casamento concluído, assinou os papéis e saiu em silêncio. Todos saíram, até os médicos. Fiquei sozinho com ela. O ar-condicionado zumbia abaixo, o cheiro de álcool hospitalar misturado com rosas brancas. Alguém havia espalhado pétalas ao redor da cama, como se isso tornasse tudo menos obsceno. Sentei-me na cadeira ao lado dela e, pela primeira vez, observei seu rosto de perto. Ela era bonita, não do jeito das mulheres que frequentavam os salões do palácio cheias de joias e maquiagem impecável. Era uma beleza crua, quase frágil. Tinha uma pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda. As mãos eram delicadas, mas as unhas estavam curtas, práticas. Havia um colar fino em seu pescoço. Um pingente de prata com um símbolo berbere que reconheci imediatamente. Meu coração disparou. Aquele símbolo, meu pai usava o mesmo em reuniões secretas, reuniões que ele nunca me deixou assistir, reuniões que aconteciam antes de ele morrer num acidente que nunca foi explicado. Estendi a mão e toquei o pingente com a ponta dos dedos. O metal estava frio. "Quem é você?" sussurrei. Ela não respondeu. Claro que não. Fiquei ali por horas, observando-a respirar, tentando entender como tinha chegado àquele ponto. 3 meses atrás, eu estava em Dubai, fechando um acordo bilionário. 2 meses atrás, meu helicóptero caiu no deserto e sobrevivi por milagre. 1 mês atrás, o conselho me deu um ultimato: case-se ou perca tudo. E agora eu era marido de uma mulher em coma. Quando a noite caiu, levantei-me para sair. Mas antes de cruzar a porta, olhei para trás uma última vez. Ela continuava imóvel, como uma estátua de mármore, mas juro que vi seus dedos se mexerem. Nos dias seguintes, evitei o quarto onde ela repousava. Não suportava a ideia de vê-la ali, presa entre a vida e a morte, enquanto eu fingia normalidade diante das câmeras. Mas todas as noites, quando o riad ficava em silêncio e os corredores cheiravam a sândalo, eu voltava. Não sei por quê. Talvez fosse culpa. Talvez fosse solidão. Sentava-me ao lado dela e falava. Contava coisas que nunca disse a ninguém. Sobre o acidente. Sobre as suspeitas que me corroíam. Sobre o irmão que morreu e o irmão que sorria demais. Eu não deveria estar aqui, disse numa dessas noites com a voz embargada. Você não deveria estar aqui. Nada disso deveria estar acontecendo. O vento do deserto batia nas janelas. Areia fina arranhou o vidro. Eu me inclinei para a frente.
apoiando os cotovelos nos joelhos, e cobri o rosto com as mãos. Eu não sei mais em quem confiar. E então, no silêncio absoluto daquela madrugada, ouvi algo que me fez congelar. Um sussurro, tão baixo que pensei ter imaginado. Levantei a cabeça devagar e olhei para ela. Os olhos continuavam fechados. O peito subia e descia no mesmo ritmo, mas seus lábios haviam se movido. Meu coração bateu tão forte que doeu. Você está me ouvindo? Silêncio. Esperei. Minutos inteiros. Nada. Finalmente, me levantei, tremendo, e saí do quarto sem olhar para trás. Aquela noite não consegui dormir, porque agora eu sabia. Havia algo nela que eu ainda não entendia, e esse algo estava prestes a mudar tudo. Voltei ao quarto dela na noite seguinte, e na outra, e em todas as que vieram depois. Passei a viver dois mundos. De dia, eu era Idris Ben Ali, sheik, herdeiro de um império bilionário, sentado em reuniões intermináveis com homens de terno que falavam de ações, petróleo e alianças políticas. Sorria quando necessário, assinava papéis, fingia estar no controle. De noite, eu era apenas um homem sentado ao lado de uma mulher que não acordava, procurando sinais de vida onde todos diziam não haver nenhum. Foi numa dessas noites que encontrei a pasta. Estava guardada num armário ao lado da cama, entre lençóis limpos e medicamentos. Uma pasta de couro gasto sem identificação. Abri com as mãos tremendo. Dentro havia documentos em português, traduções de poemas árabes antigos, anotações à mão sobre dialetos berberes. E no fundo, uma foto desbotada. Um homem de meia idade ao lado de uma menina sorridente. Ela devia ter uns 12 anos. Cabelos castanhos bagunçados pelo vento. Olhos brilhantes. Virei a foto. Atrás, uma única frase escrita à caneta. Papai e eu em Essaouira. Último dia feliz. Meu peito apertou. Ela tinha um pai, tinha uma vida, tinha um nome. Vasculhei os outros papéis até encontrar um passaporte brasileiro. Marina Oliveira Costa. Nascida em São Paulo. Tradutora. Marina. Repeti o nome em voz baixa, testando o som dele na língua. Marina. E então ouvi de novo. Aquele sussurro. Só que dessa vez foi mais claro. Não. Confie. Larguei a pasta. Os papéis se espalharam pelo chão. Virei-me para ela tão rápido que a cadeira quase tombou. Os olhos dela continuavam fechados. Os monitores piscavam normalmente, mas seus lábios haviam se movido. Tenho certeza. Marina! Minha voz saiu rouca. Você consegue me ouvir? Nada. Aproximei-me da cama, apoiando as mãos no colchão e inclinando-me sobre ela. Se você está me ouvindo, por favor, dê um sinal. Qualquer um. Os segundos se arrastaram como horas. E então, devagar, quase imperceptivelmente, seus dedos se fecharam. Não foi um espasmo, não foi acidente. Foi intencional. Eu recuei, o coração disparado, suor frio descendo pelas costas. Meu Deus, você está acordada. Ela não abriu os olhos. Mas seus dedos se fecharam de novo, dessa vez com mais força, como se estivesse tentando segurar algo. Peguei a mão dela entre as minhas. Estava fria, mas firme. Marina, escuta, eu não sei o que aconteceu com você. Não sei por que está aqui, mas eu juro, eu vou descobrir. Seus lábios tremeram. Um som baixo escapou da garganta dela. Aproximei meu ouvido da boca dela, segurando a respiração. E o que ouvi me fez sentir como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Karim. Foi Karim. Saí do quarto cambaleando. Os corredores do Riad estavam silenciosos. Apenas as lâmpadas de bronze lançavam sombras longas nas paredes de mármore. O cheiro de incenso ainda pairava no ar, misturado ao perfume de jasmim que vinha dos jardins internos. Encostei-me na parede tentando controlar a respiração. Karim, meu irmão mais novo. O garoto que eu ensinei a andar de camelo.
O jovem que chorou no meu ombro quando nosso pai morreu. Foi Karim. Eu queria não acreditar. Queria pensar que Marina estava confusa, delirando, misturando sonhos com realidade. Mas a voz dela tinha sido clara. E havia algo nela. Medo. Medo de verdade. Voltei para meu quarto, tranquei a porta e abri o laptop. Passei horas vasculhando os arquivos da investigação do acidente de helicóptero. Relatórios técnicos, laudos, fotos dos destroços. Nada parecia errado à primeira vista. O relatório oficial indicava falha mecânica. Mas quando ampliei uma das fotos dos sistemas hidráulicos, vi algo que os investigadores tinham ignorado. Marcas de ferramenta em um dos conectores. Marcas recentes. Alguém havia mexido naquele helicóptero. E só 3 pessoas tinham acesso irrestrito ao hangar. Eu, minha mãe e Karim. Fechei o laptop com força, sentindo o bile subir na garganta. Levantei-me e fui até a janela. Lá fora, o deserto se estendia infinito sob a lua cheia. Dunas prateadas. Silêncio absoluto. Um silêncio que parecia pesar toneladas. Foi quando vi a luz, no jardim interno, lá embaixo. Uma lanterna se movendo entre as palmeiras. Alguém estava andando em direção à ala hospitalar, onde Marina estava. Desci as escadas sem fazer barulho, descalço, o coração batendo na garganta. O ar noturno estava frio. A areia sob meus pés ainda guardava um pouco do calor do dia. Segui a luz à distância, mantendo-me nas sombras das colunas. A figura parou diante da porta do quarto de Marina. Era o doutor Hamid, o médico particular da família. Ele olhou para os lados, como se verificasse se estava sozinho, e então destancou a porta e entrou. Esperei alguns segundos e o segui. Através da fresta da porta, vi o Dr. Hamid aproximar-se da cama de Marina. Ele segurava uma seringa. Meus músculos se tensionaram. Ele estava prestes a aplicar algo nela quando empurrei a porta com força. O que está fazendo? Dr. Hamid se virou sobressaltado. A seringa quase caiu de sua mão. Sheikh Idris, eu estava apenas administrando a medicação noturna. A essa hora, minha voz saiu gelada. É o protocolo, senhor. A sedação precisa ser mantida para... Mostre-me a seringa. Ele hesitou, por apenas um segundo. Mas foi suficiente. Dei um passo à frente. Ele recuou. Sheikh, eu não entendo. Mostre. Seringa. Nossas respirações ecoavam no silêncio do quarto. Os monitores piscavam. Marina permanecia imóvel. Dr. Hamid finalmente estendeu a seringa. Peguei-a e li o rótulo. Midazolam. Dose 15.000. Isso é o triplo da dose normal. É uma situação especial, senhor. O conselho autorizou. O conselho autorizou você a matar minha esposa? As palavras saíram antes que eu pudesse controlá-las. O rosto do Dr. Hamid empalideceu. Eu não... Senhor, isso é um absurdo. Saia. Sheikh Idris. Saia. Minha voz ecoou pelas paredes. Dr. Hamid recuou, deixando a seringa cair no chão e saiu apressado. Fiquei sozinho com Marina. Tranquei a porta por dentro. Encostei-me nela, as pernas bambas, o corpo tremendo, e então olhei para ela. Seus olhos estavam abertos, arregalados, fixos em mim. Ela estava acordada. Congelei. Marina me observava com olhos castanhos intensos, brilhantes de lágrimas contidas. Não havia confusão neles, não havia desorientação. Havia apenas medo e algo mais profundo, determinação. Aproximei-me devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse fazê-la desaparecer. Você está... Minha voz falhou. Você está acordada. Ela piscou uma vez. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. A garganta devia estar seca demais, machucada pelos tubos que haviam retirado dias atrás. Peguei o copo d'água ao lado da cama e segurei o próximo aos lábios dela. Ela bebeu um gole pequeno, depois outro, os olhos nunca deixando os meus. Há quanto tempo? Perguntei, a voz rouca. Há quanto tempo você está acordada?
Ela engoliu com dificuldade. 3 dias. A voz saiu fraca, mas clara. Um sotaque brasileiro suave, misturado com o árabe que ela devia ter aprendido. 3 dias. Recuei, passando a mão pelo cabelo, tentando processar. Por que não disse nada? Por que fingiu? Porque eles querem você morto. Ela interrompeu, e suas palavras caíram como pedras no silêncio do quarto. E se soubessem que acordei, me matariam também. Meu sangue gelou. Sentei-me na cadeira ao lado da cama. As pernas não me sustentavam mais. Explique. Marina fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. Quando os abriu de novo, havia uma dureza neles que não combinava com a fragilidade do corpo. Meu pai era jornalista investigativo. Passou anos rastreando esquemas de corrupção internacional. 3 meses atrás, ele descobriu algo grande, algo envolvendo sua família. Ela fez uma pausa. Eu não disse nada. Havia um esquema de desvio de fundos através de empresas fantasmas. Bilhões de dólares. Contratos fraudulentos com governos europeus. Seu irmão mais velho, Rashid, estava no centro disso. E Karim era o executor. Rashid, meu irmão mais velho, morto há 2 anos num acidente de carro. Meu pai conseguiu provas, continuou Marina, a voz ganhando força. Documentos, gravações, tudo. Mas antes que pudesse publicar, ele morreu. Disseram que foi infarto. Eu sabia que era mentira. Lágrimas desceram pelo rosto dela, mas ela não parou. Continuei o trabalho dele. Vim para o Marrocos, seguindo as últimas pistas. Foi quando descobri sobre o helicóptero. Vi Karim no hangar, vi o que ele fez. Tirei fotos, e quando ele me viu, sua voz tremeu. Ele mandou me pegarem. Meu peito estava apertado. Cada palavra dela era uma facada. Me perseguiram pelas ruas de Marrakech. Eu corri. Tentei pedir ajuda, mas eles me alcançaram, me bateram. E quando pensei que iam me matar ali mesmo, alguém gritou que eu valia mais viva, que tinha uma dívida antiga para ser resgatada. Que dívida? Meu pai devia dinheiro ao seu, um empréstimo que nunca conseguiu pagar. Quando ele morreu, a dívida passou para mim. E o conselho viu nisso uma oportunidade perfeita. As peças começaram a se encaixar. Um casamento forçado para quitar uma dívida. Uma noiva conveniente em coma. Uma forma de me controlar e, ao mesmo tempo, eliminar uma testemunha inconveniente. Eles acharam que, casando você comigo, resolveriam 2 problemas, murmurei. A sucessão e o silêncio. Exatamente. Levantei-me, caminhando até a janela. Lá fora, o deserto dormia sob as estrelas. Tudo parecia tão pacífico, tão distante da podridão que existia dentro daquelas paredes de mármore. As provas, disse, virando-me para ela. Onde estão as provas? Um sorriso amargo tocou os lábios dela. Escondidas, em um lugar que só eu conheço. Diga-me onde. Não. Franzir as sobrancelhas. Marina, se você tem provas que podem... Se eu te contar e algo acontecer comigo, as provas morrem comigo. Ela interrompeu, os olhos fixos nos meus. Mas se ficarem escondidas e eu continuar em coma, tenho uma chance de sobreviver até encontrarmos uma saída. Ela estava certa, e eu odiava admitir isso. Voltei para a cadeira, sentei-me e a encarei. Então, o que fazemos? Marina segurou minha mão. Seus dedos estavam frios, mas o aperto era firme. Continuamos fingindo. Eu finjo que estou inconsciente. Você finge que não sabe. Enquanto isso, investigamos juntos. Você é meus olhos e ouvidos lá fora. E eu... Ela hesitou. Eu confio que você vai me manter viva. Como posso garantir isso se nem sei em quem confiar? Você confia em mim. A pergunta me pegou desprevenido. Olhei para ela. Para essa mulher que era minha esposa no papel, uma estranha na prática, e que agora estava me pedindo para apostar nossas vidas numa confiança que não tínhamos construído. Mas algo dentro de mim, algo que não conseguia explicar,
Já sabia a resposta. Sim, um suspiro de alívio escapou dela. Então temos uma chance. Ficamos acordados o resto da noite planejando. Marina me contou tudo que conseguiu ouvir enquanto estava inconsciente. Conversas entre médicos e enfermeiras. Visitas de Karim ao quarto, quando ele achava que estava sozinho, fazendo ligações suspeitas. A princesa Samira Al-Hassan, filha de um aliado político poderoso, que vinha ao quarto e sussurrava ameaças para o corpo imóvel de Marina. Samira queria se casar com você, disse Marina. Ela acha que eu roubei o lugar dela. Está furiosa. Samira é perigosa, concordei. A família dela controla metade dos acordos comerciais do reino. E ela está aliada com Karim. Isso explicava muita coisa. Quando o primeiro raio de sol começou a clarear o horizonte, Marina fechou os olhos. Preciso voltar, disse ela, a voz já mais fraca. Se alguém entrar, espera. Segurei sua mão antes que ela pudesse se recompor completamente. Nossos olhos se encontraram. Obrigado, sussurrei, por confiar em mim. Ela apertou minha mão de volta. Obrigado por acreditar. E então ela fechou os olhos, relaxou o corpo, deixou a respiração ficar lenta e regular. Em segundos, Marina voltou a ser a mulher em coma, mas agora eu conhecia a verdade, e tudo tinha mudado. Os dias seguintes foram uma tortura. Participei de reuniões sabendo que estava cercado de mentirosos. Jantei com Karim, sorrindo, enquanto ele perguntava sobre minha esposa, com falsa preocupação. Recebi a visita de Samira, que trouxe flores e murmurou condolências, os olhos brilhando com algo que definitivamente não era compaixão. À noite, voltava para o quarto de Marina. Sentava-me ao lado dela. Falava baixo, contando o que havia descoberto durante o dia. Ela permanecia imóvel, mas eu sabia que estava ouvindo cada palavra. Foi numa dessas noites que Dr. Hamid apareceu novamente. Desta vez, não estava sozinho. Karim estava com ele. Eu estava sentado ao lado da cama quando ouvi passos no corredor. Rapidamente, fiz um sinal para Marina. 3 batidas leves na mão dela. Nosso código para perigo. A porta se abriu. Karim entrou primeiro, impecável no traje tradicional branco. O Dr. Hamid o seguia, parecendo desconfortável. Irmão, disse Karim sorrindo. Ainda aqui? É tarde. Eu estava apenas verificando. É devotado demais. Ele se aproximou da cama, olhando para Marina com uma expressão que não consegui decifrar. Como ela está, doutor? Estável. Mas... Dr. Hamid lançou-me um olhar nervoso. Talvez fosse melhor aumentarmos a sedação, para o bem-estar dela. Minha mandíbula se apertou. Não. Karim ergueu uma sobrancelha. Não. A sedação atual é suficiente. Idris, eu entendo que isso é difícil para você, disse Karim, a voz suave demais. Mas você precisa ser realista. Ela nunca vai acordar. E quanto mais tempo passa... o quê? O silêncio se instalou. Karim me encarou. Havia algo de perigoso em seus olhos. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Para todos. Vou tomar minhas próprias decisões sobre minha esposa, obrigado. Coloquei-me entre ele e a cama. Um movimento instintivo. Protetor. Karim observou isso. Sorriu. Claro, irmão, como quiser. Eles saíram, mas a ameaça ficou pairando no ar como fumaça de incenso. Esperei até ter certeza de que estavam longe antes de me virar para Marina. Ela abriu os olhos lentamente, e o que vi neles me partiu o coração. Medo absoluto. 3 dias depois, o deserto amanheceu diferente. O céu estava carregado de nuvens baixas e escuras, algo raro naquela época do ano. O ar estava denso, carregado de eletricidade. Os servos murmuravam que era mau presságio. Tempestades no deserto eram imprevisíveis, violentas, capazes de engolir caravanas inteiras. Eu não acreditava em presságios, mas naquela manhã,
Quando acordei com o coração acelerado e a pele arrepiada, desejei acreditar. A reunião do conselho começou às 9 da manhã. Karim estava particularmente animado. Falou sobre novos investidores internacionais, sobre acordos que dependiam de estabilidade política, sobre a necessidade de demonstrar força e liderança. Samira Al-Hassan estava presente, algo incomum para reuniões internas. Ela usava um vestido azul escuro, joias de ouro no pescoço e me observava com um sorriso que não alcançava os olhos. Sheikh Idris, disse ela, a voz doce como mel envenenado. Como está sua esposa? Estável. Que bênção. Ela inclinou a cabeça. Embora, perdoe-me a franqueza, uma esposa em coma não é exatamente o que o reino precisa agora. Apertei os punhos embaixo da mesa. O reino precisa de paciência. Paciência? Karim interrompeu, rindo baixo. Irmão, os investidores estão perdendo a paciência. A imprensa está questionando sua capacidade. Alguns membros do conselho começam a se perguntar se... Ele deixou a frase no ar. Se o quê? Perguntei, a voz perigosamente baixa. Se você está apto para governar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos na sala me observavam, esperando. Levantei-me lentamente. Apoiei as mãos na mesa e olhei cada um deles nos olhos. Esta reunião acabou. Saí antes que alguém pudesse responder. Voltei para meu quarto. Tranquei a porta. Encostei-me nela, a respiração pesada, o peito apertado. Eles estavam apertando o cerco. Peguei o celular e liguei para o único homem em quem ainda confiava. Malik, meu chefe de segurança pessoal. Um ex-militar que havia servido meu pai por 20 anos. Preciso que investigue algo, disse assim que ele atendeu. O que precisa, Sheikh? Quero câmeras instaladas no quarto de minha esposa. Discretas. E quero você pessoalmente vigiando o corredor à noite. Houve uma pausa. Está esperando problemas? Estou esperando traição. Entendido. Será feito. Desliguei e fechei os olhos, tentando controlar o turbilhão de pensamentos. Foi quando meu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Ela sabe demais. E você também. Cuidado com o fogo. Minha pele gelou. Corri para fora do quarto, descendo as escadas aos saltos, atravessando os corredores de mármore em direção à ala hospitalar. Algo estava errado. Eu podia sentir. O cheiro me atingiu antes de ver qualquer coisa. Fumaça. O corredor que levava ao quarto de Marina estava cheio de fumaça cinza e espessa. Alarmes disparavam. Pessoas gritavam. Servos corriam com baldes d'água. Empurrei todo mundo que estava no caminho. Saiam da frente! A porta do quarto estava trancada por fora. Chamas lambiam a madeira. O calor era insuportável. Não pensei. Apenas agi. Dei um passo para trás e chutei a porta com toda a força que tinha. Uma vez. Duas. Na terceira, a madeira cedeu. A fumaça me cegou imediatamente. Tossi, cobrindo o rosto com o braço, e entrei. Marina! O quarto estava tomado por chamas. As cortinas ardiam. Os monitores tinham explodido. O cheiro de plástico derretido misturado com tecido queimado me fez engasgar. E lá, no centro do inferno, Marina estava deitada na cama, imóvel. Não! Corri até ela, peguei-a nos braços e a segurei contra o peito. Ela era leve demais, frágil demais. Virei-me para a porta, mas as chamas já haviam bloqueado a saída. Estávamos presos. O calor era insuportável. O teto começou a rachar. Pedaços de estuque caíam ao nosso redor. A fumaça queimava meus pulmões. Olhei para Marina. Seus olhos estavam fechados, mas seus dedos se fecharam na minha camisa. Ela estava acordada. Aguente firme, sussurrei em seu ouvido. Procurei outra saída. A janela. Vidro grosso. Grades de ferro. Não tínhamos escolha. Coloquei Marina no chão por um segundo, peguei uma cadeira de metal e atirei contra a janela com toda a força. O vidro rachou, mas não quebrou. Atirei de novo.
De novo. Na quarta tentativa, o vidro explodiu. Voltei para Marina. Peguei-a nos braços novamente e me joguei pela janela quebrada. Caímos no jardim do lado de fora. Areia e pedras arranharam minha pele. Protegi a cabeça de Marina com meu corpo. Rolamos juntos. Tossi, cuspindo fumaça. Meus olhos ardiam. Minha pele queimava. Mas estávamos vivos. Segurei Marina contra mim, ofegante. Ela abriu os olhos lentamente. Estavam cheios de lágrimas, mas vivos. Tão vivos. Você está bem? Sussurrei. Ela assentiu, agarrando-se a mim. Então ouvi os gritos. Servos corriam em nossa direção. Guardas, médicos. E no meio da confusão, vi Karim parado na varanda do palácio, observando tudo. Nossos olhos se encontraram através da fumaça e da distância. Ele não parecia surpreso. Ele não parecia preocupado. Ele apenas sorriu. Levaram Marina para outro quarto, uma ala particular do palácio que poucos conheciam. Malik postou guardas na porta. Eu não saí do lado dela. Estava sentado na cama, segurando sua mão, quando ela finalmente falou. Eles não vão parar. Sua voz estava rouca de fumaça, mas firme. Eu sei. Idris... Ela se virou para me encarar. As câmeras... O mundo inteiro me viu acordada quando você me carregou para fora das chamas. Não tem mais como fingir. Ela estava certa. Eu tinha visto os celulares, os flashes, as pessoas filmando. O segredo havia acabado. Então usamos isso, disse, apertando a mão dela. Se eles querem jogar sujo, vamos jogar mais sujo ainda. Como? Levantei-me, comecei a caminhar pelo quarto. Minha mente trabalhava rápido. Você tem as provas escondidas. Precisamos recuperá-las. E então, fiz uma pausa. Então convocamos a imprensa, o conselho, todos, e explodimos essa podridão de uma vez. Marina sentou-se na cama, apesar da dor. Seus olhos brilhavam com determinação. As provas estão em Essaouira, na Cidade Velha. Há uma loja de antiguidades que pertencia a um amigo do meu pai. Ele guardou tudo em um cofre secreto. Essaouira fica a 4 horas daqui. Eu sei. E eles vão nos seguir. Sorri. Não havia humor naquele sorriso. Que venham. Saímos ao amanhecer. Malik dirigia o jipe preto. Marina estava ao meu lado no banco de trás, vestindo roupas simples, um lenço cobrindo o cabelo. Eu usava óculos escuros e traje civil. Parecia um casal comum fugindo para um fim de semana. Mas ambos sabíamos que estávamos indo para uma guerra. A estrada cortava o deserto como uma cicatriz. De um lado, dunas douradas se estendiam até o horizonte. Do outro, montanhas rochosas e secas guardavam segredos antigos. O silêncio dentro do carro era pesado. Marina olhava pela janela, perdida em pensamentos. Eu observava o retrovisor, procurando carros suspeitos. Seu pai, disse de repente. Como ele era? Ela se virou para mim, surpresa pela pergunta. Por que quer saber? Porque ele deve ter sido um homem muito corajoso para fazer o que fez. Um sorriso triste tocou os lábios dela. Ele era. Ela fez uma pausa. Era teimoso, idealista, achava que podia mudar o mundo com palavras e verdade. Eu costumava brigar com ele por isso. Dizia que ele se arriscava demais. Mas você continuou o trabalho dele, porque ele tinha razão. Sua voz tremeu levemente. A verdade importa, mesmo quando dói. Especialmente quando dói. Segurei a mão dela. Entrelaçamos os dedos. Ele ficaria orgulhoso de você. Lágrimas desceram pelo rosto dela, mas ela sorriu. Obrigada. Foi quando Malik olhou pelo retrovisor e amaldiçoou baixinho. Temos companhia. Olhei para trás. 2 SUVs pretos nos seguiam à distância. Marina viu também. Seu rosto empalideceu. Eles nos encontraram. Quanto falta para Essaouira? Perguntei a Malik. 40 minutos. Olhei para Marina. Para essa mulher que era minha esposa no papel e que em poucos dias havia se tornado algo mais. Algo que eu ainda não sabia nomear. Aguente firme, disse.
Isso ainda não acabou. E enquanto o deserto passava veloz ao nosso redor e os carros inimigos se aproximavam, percebi algo que me atingiu como um raio. Eu não estava mais lutando apenas por vingança ou justiça. Estava lutando por ela. Essaouira apareceu no horizonte como uma miragem. Muralhas brancas contra o azul profundo do Atlântico. Gaivotas circulando sobre o porto antigo. O cheiro de sal e peixe fresco misturado com especiarias trazido pelo vento. Em outra vida, teria sido bonito, mas os SUVs ainda estavam atrás de nós. Vire à esquerda na próxima, instruiu Marina, inclinando-se para a frente. Depois entre na Medina. As ruas são estreitas demais para carros grandes. Malik obedeceu. O jipe derrapou ao entrar na cidade velha, levantando poeira. As ruas eram um labirinto de pedras gastas, portas azuis, lojas minúsculas vendendo tapetes e cerâmica. Turistas nos olhavam assustados quando passamos em alta velocidade. Ali! Marina apontou para uma viela à direita. Malik virou bruscamente. O jipe mal cabia entre as paredes. Espelhos retrovisores rasparam nas laterais. Finalmente paramos em frente a uma loja de antiguidades, quase escondida entre duas construções maiores. A placa desbotada dizia Tesouros do Tempo, em árabe e francês. Descemos do carro. Meu coração batia tão forte que doía. Marina correu até a porta. Estava trancada. Merda, ela murmurou, batendo no vidro. Senhor Hassan, sou eu. Marina. Nada. Olhei para trás. Os SUVs haviam parado na entrada da viela. Homens de terno preto desceram. Um deles falava no celular. Não temos tempo, disse Malik, sacando a arma. Espera. Marina insistiu, batendo mais forte. Por favor. A porta se abriu subitamente. Um homem idoso, magro, cabelos e barba completamente brancos, nos encarou com olhos arregalados. Marina, menina, o que... Precisamos do que meu pai deixou. Agora. Ele olhou para mim, depois para Malik armado, depois para os homens se aproximando. Entrem. Rápido. O interior da loja cheirava a madeira velha, incenso e poeira acumulada. Prateleiras lotadas de relógios antigos, livros encadernados em couro, mapas amarelados. Sr. Hassan trancou a porta e fechou as cortinas. Eles estão atrás de vocês. Sim, respondeu Marina. E vão entrar aqui em segundos. Onde está o cofre? O idoso hesitou. Marina, seu pai me fez jurar que só entregaria isso a você se tivesse certeza absoluta de que era seguro. Eles tentaram me matar. A voz dela saiu num grito desesperado. Atearam fogo no quarto enquanto eu estava lá. Se não fosse por ele... Ela apontou para mim, a mão tremendo. Eu estaria morta. Sr. Hassan olhou para mim pela primeira vez com atenção real. Você é o Sheikh Ben Ali. Sou. E está ajudando ela? Estou. Ele me estudou por mais alguns segundos. Então assentiu. Venham. Nos levou para os fundos da loja, onde uma cortina de contas escondia um pequeno escritório. Sr. Hassan afastou uma estante pesada, revelando um cofre embutido na parede. Girou a combinação. O cofre se abriu. Dentro havia uma pasta de couro, idêntica à que eu tinha encontrado no quarto de Marina. Ela a pegou com mãos trêmulas e abriu. Documentos, fotos, pendrives, gravações em mini-cassetes. E no topo de tudo, uma carta escrita à mão. Marina pegou a carta. Reconhecia a caligrafia da foto que tinha visto. Era do pai dela. Minha querida Marina, se está lendo isto, algo aconteceu comigo. Perdoe-me por deixar esse fardo em suas mãos. Mas a verdade não pode morrer comigo. Anexo todas as provas que reuni sobre a família Ben Ali e seus aliados. Use-as com sabedoria. Use-as para justiça, não vingança. Te amo mais que tudo. Papai. Lágrimas caíram sobre o papel. Marina as limpou rapidamente, recompondo-se. Foi quando ouvimos o barulho da porta da frente sendo arrombada. Malik se posicionou na entrada do escritório, arma em punho. Saída dos fundos?
Perguntou ao Sr. Hassan. Há uma porta que dá para o beco, mas eles devem ter cercado o quarteirão. Marina já estava guardando tudo na pasta. Precisamos de um lugar seguro, onde possamos transmitir tudo isso publicamente. A mesquita, disse Sr. Hassan de repente. A grande mesquita tem um salão comunitário com internet, e é território sagrado. Eles não vão atacar lá abertamente. Vozes altas ecoaram da loja. Passos pesados. Vão, sussurrou o idoso. Eu ganho tempo. Sr. Hassan, vão. Não tínhamos escolha. Malik abriu a porta dos fundos. O beco era estreito, fedendo a lixo e água parada. Mas estava vazio. Corremos. Marina segurava a pasta contra o peito, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E era. Atrás de nós, ouvi gritos. Uma discussão acalorada entre Sr. Hassan e os homens de Karim. Viramos à esquerda, depois à direita. O labirinto da Medina funcionava a nosso favor. Finalmente chegamos à praça central. A grande mesquita se erguia imponente, minaretes brancos tocando o céu cinzento. Subimos as escadas correndo. Turistas nos olhavam assustados. Um guia tentou nos parar, mas Malik mostrou identificação oficial. Entramos. O interior era fresco, silencioso, pilares de mármore, lustres de bronze. O cheiro de água de rosas. Um imã idoso se aproximou, franzindo as sobrancelhas. Este é um lugar de oração. Precisamos de ajuda. Interrompi, ofegante. Sou Idris Benali, e esta é minha esposa. Nossa vida está em perigo e precisamos de um lugar seguro para revelar crimes contra nosso povo. O imã me estudou. Então olhou para Marina, para a pasta em suas mãos, para o desespero em nossos olhos. Venham comigo. Ele nos levou para uma sala nos fundos, com computadores antigos usados para transmissões de orações pela internet. Façam o que precisam, disse o imã. Mas façam rápido. Marina já estava conectando um dos pendrives. Eu liguei para os únicos repórteres em quem confiava. Uma jornalista francesa da Al Jazeera e um brasileiro que trabalhava para um grande portal internacional. Idris? A voz de Margot soou surpresa. O que? Preciso que vocês entrem numa transmissão ao vivo. Agora. Envio o link em 30 segundos. E chamem todos os contatos que tiverem. Isso vai explodir o mundo árabe inteiro. Desliguei antes que ela pudesse perguntar mais. Marina terminou de configurar. Respirou fundo. Está pronto. Sentamo-nos lado a lado diante da câmera. A pasta estava aberta sobre a mesa. Documentos espalhados. Provas visíveis. Marina apertou o botão vermelho. A transmissão ao vivo começou. Meu nome é Marina Oliveira Costa, disse ela, a voz firme, apesar do tremor nas mãos. E sou esposa do Sheikh Idris Benali. Nas últimas semanas, fui vítima de uma conspiração que envolve membros da família real, aliados políticos e bilhões de dólares em corrupção internacional. Ela pegou o primeiro documento. Isso é prova de desvio de fundos através de empresas fantasmas. Isso, pegou o outro, é um laudo comprovando sabotagem no helicóptero do Sheikh Idris. E isso... Sua voz falhou por um momento. Isso é o atestado de óbito do meu pai, jornalista investigativo assassinado por descobrir tudo isso, continuou falando, mostrando cada prova, cada documento, cada gravação. Eu a observava. Essa mulher que mal conhecia. Essa mulher que tinha todas as razões para me odiar, para culpar minha família, para fugir e nunca mais olhar para trás. Mas em vez disso, ela lutava. Não apenas por justiça, mas por mim também. Foi quando meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Admiro sua coragem. Mas coragem não vai salvá-los. Última chance. Saiam do país e desistam. Ou a próxima morte será ao vivo. Mostrei a mensagem para Marina. Ela leu. Empalideceu. Mas não parou de falar. E foi nesse momento que percebi algo. Eu a amava. Não fazia sentido. Não era racional.
Conhecíamos um ao outro há menos de 2 semanas. A maior parte desse tempo, ela estivera inconsciente. Mas era verdade. Eu amava aquela mulher. A transmissão durou 40 minutos. Quando terminamos, havia mais de 500 mil de pessoas assistindo ao vivo. Comentários explodiam em dezenas de idiomas. Hashtags já eram trending topic mundial. The Benali Conspiracy, Justice for Marina, Corruption Exposed. Marina desligou a câmera e desabou na cadeira, o corpo tremendo. Eu a segurei. Você conseguiu, sussurrei. Você conseguiu. Ela se agarrou a mim, soluçando. Foi quando meu telefone tocou. Era minha mãe. Atendi com o coração apertado. Mãe! Karim fugiu. Sua voz estava quebrada, irreconhecível. Ele pegou um helicóptero privado e fugiu. A Polícia Internacional já emitiu um mandado. Idris, Ela começou a chorar. Eu não sabia. Juro por Alá que não sabia. Eu sei, mãe. Você precisa voltar. O conselho quer se reunir. E... Ela hesitou. Samira Al-Hassan foi presa. Tentou queimar evidências, mas já era tarde demais. Desliguei. Olhei para Marina. Ela me observava com olhos vermelhos de choro, mas havia algo diferente neles agora. Esperança. Acabou? Ela sussurrou. Acabou. E a beijei. Ali mesmo, naquele salão sagrado, cercados por provas de horror e corrupção, beijei minha esposa pela primeira vez. Não foi um beijo de contrato. Foi um beijo de escolha. Voltamos para o palácio 3 dias depois. O deserto tinha mudado. Ou talvez fôssemos nós que tínhamos mudado. A tempestade de areia que ameaçava há dias finalmente tinha vindo e ido embora, deixando o céu limpo, quase transparente. O sol nascia dourado sobre as dunas, iluminando cada grão de areia como se fosse a primeira manhã do mundo. Marina estava ao meu lado no banco de trás do carro oficial, nossos dedos entrelaçados. Ela usava um vestido simples, azul claro, e havia deixado o cabelo solto. Parecia cansada, mas havia uma leveza nela que não existia antes. Malik dirigia em silêncio, respeitoso. Quando chegamos ao Riad, o portão principal estava aberto. Guardas se curvaram quando passamos. Servos nos observavam pelas janelas com olhares que mesclavam curiosidade e algo que parecia admiração. Minha mãe nos esperava no jardim interno. Estava sentada no banco de mármore sob a palmeira mais antiga, as mãos dobradas no colo, o rosto marcado por noites sem sono. Quando nos viu, levantou-se lentamente. Marina apertou minha mão com força. Está pronta? Sussurrei. Ela assentiu. Caminhamos juntos até minha mãe. O silêncio era denso, apenas o som da fonte d'água quebrando a tensão. Minha mãe olhou para Marina, depois para mim. Seus olhos estavam vermelhos. Sua voz falhou. Eu não sei por onde começar. Então não comece com palavras, disse Marina suavemente. E para minha completa surpresa, ela se aproximou e abraçou minha mãe. Um abraço simples, sem expectativas, sem julgamento. Minha mãe ficou rígida por um segundo. Depois desabou. Os soluços que ela tinha segurado por tanto tempo finalmente saíram, altos e dolorosos. Perdoe-me. Ela chorava contra o ombro de Marina. Perdoe-me por não ter visto, por não ter protegido meu filho, por ter falhado tão completamente. Marina a segurou com força, acariciando suas costas. A culpa não é sua, nunca foi. Fiquei ali, observando as 2 mulheres mais importantes da minha vida se consolando, e senti algo se partir dentro do meu peito. Algo que precisava partir. Algo duro e frio que eu tinha carregado desde a morte de meu pai. Raiva, desconfiança, solidão. Tudo começou a se dissolver. A reunião do conselho aconteceu ao pôr do sol. O salão estava cheio. Não apenas com os membros tradicionais, mas com representantes da imprensa internacional, observadores da ONU,
advogados independentes. Tudo tinha que ser transparente agora. Tudo tinha que ser observado. Entrei com Marina ao meu lado. Ela usava o colar com o símbolo berber. Agora todos sabiam o que ele significava. Um legado de resistência, de verdade. Os flashes das câmeras nos cegaram por um momento. Sentamos nos lugares de honra. Minha mãe estava à minha direita, Marina à esquerda. O líder do conselho, Sheikh Abdullah, um homem de 70 anos que servira 3 gerações da família Ben Ali, levantou-se. Sheikh Idris Ben Ali. Sua voz ecoou pelo salão. Nas últimas semanas, esta família enfrentou a mais grave crise de sua história. Traição, corrupção, tentativas de assassinato. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para mim. Mas também testemunhamos algo raro. Coragem, verdade e um amor que desafiou todas as expectativas. Murmúrios percorreram o salão. Seu casamento começou como um contrato, como uma transação política. Mas o que você e sua esposa demonstraram ao mundo foi algo muito maior. Ele se virou para Marina. Senhora Ben Ali, em nome deste conselho, em nome deste reino, peço-lhe desculpas pelo que sofreu, pelo que sua família sofreu e pela nossa cumplicidade, ainda que inconsciente. Marina engoliu em seco. Eu apertei sua mão. E a você, Sheikh Idris, continuou Abdullah, oferecemos não apenas o trono que é seu por direito, mas nosso compromisso. Este reino nunca mais operará nas sombras. Nunca mais priorizará poder sobre justiça. Ele se curvou. E, um por um, todos no conselho fizeram o mesmo. Levantei-me. Minha voz saiu firme, mas emocionada. Eu aceito, mas sob uma condição. Minha esposa governa ao meu lado, não como decoração, não como símbolo, mas como parceira igual, com voz, com voto, com poder. O silêncio foi absoluto. Alguns membros do conselho pareciam chocados, outros intrigados. Marina me olhou, os olhos arregalados. Idris, você não precisa. Eu sei que não preciso. Interrompi, virando-me para ela. Eu quero. Então, diante de todos, diante das câmeras, diante do mundo, me ajoelhei. Marina Oliveira Costa Ben Ali. Minha voz tremeu. Da primeira vez, eu fui forçado a me casar com você. Não tive escolha. Você não teve escolha. Mas agora... Respirei fundo. Agora eu escolho você. Desperta, consciente, por amor. Lágrimas desceram pelo rosto dela. Você quer se casar comigo de novo? De verdade dessa vez? Ela caiu de joelhos também, segurando meu rosto entre as mãos. Sim, 1000 vezes sim. O beijo que trocamos arrancou aplausos espontâneos. Não apenas do conselho, mas dos jornalistas, dos observadores, dos guardas nas portas. E pela primeira vez em meses, sorri de verdade. A cerimônia aconteceu uma semana depois. Não no palácio, não com pompa e protocolo, mas na praia de Essaouira, ao pôr do sol, com os pés na areia e o som das ondas como música. Marina usava um vestido branco simples, eu, um traje tradicional berbere. Sr. Hassan estava lá, sorrindo com lágrimas nos olhos. Malik, minha mãe, alguns amigos próximos. E na primeira fila, uma cadeira vazia com a foto do pai de Marina. Quando o imã perguntou se eu a aceitava como esposa, não hesitei nem por um segundo. Aceito. Quando perguntou a ela, Marina olhou para mim com aqueles olhos castanhos que tinham visto tanta dor, mas ainda guardavam tanta esperança. Aceito. Nos beijamos enquanto o sol mergulhava no oceano, pintando o céu de laranja e roxo. Eu soube, com absoluta certeza, que tinha encontrado meu lar, não num palácio, não num trono, mas nela. 2 anos depois, o Riad Ben Ali é outro lugar agora. As portas estão abertas. Crianças das escolas públicas que construímos visitam aos fins de semana. Os jardins, antes trancados, são parques comunitários. Karim foi extraditado e julgado. Samira perdeu tudo: posição, fortuna, aliados.
O sistema que protegeu a corrupção por gerações está sendo desmontado, peça por peça. É um trabalho lento, doloroso, mas necessário. Hoje estou sentado na varanda que dá para o deserto. O sol está se pondo, tingindo as dunas de ouro e rosa. Marina está ao meu lado, as mãos repousando sobre a barriga de 7 meses. Está mexendo de novo, diz ela, sorrindo. Coloco a mão sobre a dela, sinto o movimento suave, a vida pulsando. Forte, como a mãe. Teimosa, como o pai. Rimos juntos. Minha mãe sai para a varanda trazendo chá de hortelã e biscoitos de amêndoa. Ela tem passado mais tempo conosco, participando das decisões do reino, mas também aprendendo a ser apenas avó, apenas mãe, apenas humana. Pensaram num nome? Pergunta ela, sentando-se conosco. Marina e eu trocamos olhares. Laila, digo. Laila Noor Ben Ali. Minha mãe sorri, os olhos brilhando. Luz da noite. É perfeito. Ficamos em silêncio por um momento, apenas observando o deserto. O vento traz o cheiro de areia quente e flores de jasmim. Algum lugar distante ouço crianças brincando. Você está feliz? Marina pergunta de repente, virando-se para mim. Olho para ela, para essa mulher que entrou na minha vida inconsciente e me ensinou o que significa estar verdadeiramente desperto. Mais do que imaginei ser possível. Ela apoia a cabeça no meu ombro. Eu também. O sol finalmente desaparece atrás das dunas. O céu explode em estrelas. E naquele momento, penso em tudo que passamos. A escuridão, o medo, a traição. Mas também o amor que nasceu onde não deveria nascer. A esperança que floresceu em terreno árido. A verdade que libertou, mesmo quando doeu. Acima do berço que preparamos para Laila, há uma frase escrita em árabe, português e francês. Marina escolheu as palavras. Eu concordei imediatamente. O amor é o despertar mais profundo. E é verdade, porque o amor não nos encontra prontos. Ele nos desperta, nos transforma, nos obriga a enfrentar quem realmente somos. Marina adormeceu no meu ombro. Sua respiração é lenta e profunda. Beijo sua testa suavemente. E agradeço ao deserto que testemunhou nossa história, às estrelas que nos guiaram, ao beijo que mudou tudo, porque às vezes a coisa mais impossível, amar uma mulher em coma, confiar quando tudo parece perdido, recomeçar quando o mundo desaba, é exatamente o que precisamos para finalmente acordar, para finalmente viver, para finalmente ser livres. Fim. A história de Idris e Marina é sobre escolhas. Sobre como os piores começos podem levar aos mais belos recomeços. Sobre como a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o caminho para a libertação. E sobre como o amor verdadeiro não é aquele que acontece no momento perfeito, mas aquele que escolhemos conscientemente todos os dias, que suas próprias escolhas te levem sempre ao despertar